nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16. Hoje, a gente sempre sabe que é Deus, né? A gente sempre sabe que Deus está presente, que Ele está fazendo. Com agenda ou sem agenda, programado ou não programado, Ele continua no controle. Ele não perde o controle. Ele sabe dos desafios, o que vai acontecer, próximo passo nosso. Deus sempre sabe todas essas coisas. É a gente que às vezes fica meio perdido, né? A gente às vezes acha que é de um jeito, aí é de outro. Então, geralmente, a gente sabe que é Deus. Mas hoje, em especial, eu não tive nem tempo de preparar algo de mim mesmo. Tem que ser do canal que é direto, que é Deus, né? Para quem recebeu o nossa chamada da semana, né? Aquele folderzinho, sabe que hoje seria outra pessoa que estaria ministrando a palavra, mas por alguma razão não pôde estar presente. E aí nós estaremos aqui fazendo aquilo que provavelmente já estava na agenda de Deus e a gente está às vezes desapercebidos. Então, se geralmente você já está atento à voz de Deus, fique mais atento, porque aquilo que veio é isso que veio e eu não tenho para onde ir e vamos nessa direção, porque Deus tem alguma coisa, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, amém? Atos capítulo 16, nós temos muita leitura aqui, mas eu quero ler para vocês, com vocês, né? Eu quero ler o verso de número, capítulo 16 e o verso de número 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Novamente, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Amém, queridos? Essa é uma passagem bem conhecida, é a passagem de Paulo e Silas na prisão. E é uma passagem que ela tem muito a falar conosco nessa tarde, em especial nessa tarde que nós estamos em uma campanha de oração. Estamos em uma campanha denominada Orando até o céu se abrir. Vamos lá todos juntos? Orando até o céu se abrir. Mais uma vez. Ore até o céu se abrir. Amém? É um posicionamento de vida. E eu acredito que você está, mais do que orando por uma necessidade, está orando para que o seu comportamento seja mudado. Às vezes a gente quer muito que as coisas mudem, e Deus por vezes diz: não vou mudar as coisas enquanto eu não mudar o que precisa ser mudado em você. Porque existem muitas coisas que Deus quer depositar em nossa vida, que nós ainda não temos estrutura. Então Deus precisa primeiro trabalhar em nós, para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aqui esse episódio então de Paulo e Silas, isso fica evidente, isso aqui grita o tanto que esse homem tem que estar preparado para passar pelo que eles passaram. Tema que já virou canções, tema que já ouvimos inúmeras vezes pregações, mas quando passamos em situações bem menores, a nossa reação é bem diferente. Bem diferente. Então vamos lá, queridos. Antes disso, o que eu estou preparando ainda, tenho mais uma mensagem nesta campanha. Hoje nós estamos no 5º elo, e tem mais uma mensagem, se eu não estiver enganado, na última. Não, hoje é o 5º. E tem mais uma mensagem, se eu não estiver enganado, no último elo que eu estarei ministrando, e eu vou ministrar nisso que é a introdução que eu vou falar hoje, sobre o poder da oração, o que a ciência está descobrindo sobre o poder da oração. Deus já mandou a senha para a gente, mas se a gente não entendeu, a ciência agora está também validando os tantos resultados que a oração tem na nossa vida. Então, alguns desses benefícios da oração, tem pelo menos 7 aqui que eu quero estar falando com vocês até o último elo dessa campanha. 1. A oração aumenta a resistência
a dor. 2. A oração aumenta a reconstrução cerebral, chamado de plasticidade cerebral. 3. A oração aumenta a concentração e a atenção. A oração aumenta a felicidade. A oração descansa mais que o sono. A oração melhora a autoestima e a oração melhora e dá claridade para tomarmos decisões. Ela ajuda você a tomar decisões. Tudo isso hoje em dia é material, tá? Material científico, feito até em ressonância magnética, mostrando com outras situações e com outras soluções, e nada se compara à oração, nada. Em alguns casos aqui, desse momento de oração, principalmente na tomada de decisões, o que a corrente sanguínea faz com o teu cérebro, nada, não há outro estímulo que consiga ter o mesmo resultado. Mas quando você dobra os joelhos, e é interessante porque os cientistas não estão falando de tipo de oração, eles estão falando de oração. Para qualquer Deus que a pessoa faz, o ser humano já tem isso ativo nele. Agora imagine nós que fazemos para o Deus verdadeiro e único. Amém? Nós fazemos para o Deus verdadeiro e único. Tem gente que tem esses resultados, por quê? Porque isso já está inato em nós. Quando Deus terminou de criar o homem, era apenas um corpo. Então Ele soprou em nós o seu espírito. O espírito de vida dele está dentro de nós. Por isso essa necessidade de... Pode ter uma pessoa lá no local mais longínquo, lá no meio da savana, lá no meio da floresta. Não conheceu ninguém na terra, mas ele vai criar um Deus para ele, porque existe algo dentro dele que está gritando por Deus. Vai ser uma pedra, vai ser o sol, vai ser uma árvore, mas ele vai dar um jeito de criar um Deus para ele, vai orar a esse Deus, vai rezar a esse Deus, vai fazer alguma coisa. Imagine quando eu e você já conhecemos o Deus único e verdadeiro. Então isso já está em nós. Por isso talvez a gente poderia dizer, por que tanta coisa não vai na direção de Deus? Por que às vezes a gente gasta mais tempo na oração, e aí passa a ser gasto e não investimento? Porque oração não é gasto, oração é investimento. Mas a gente gasta mais tempo na oração quando a gente tem que consertar aquilo que a gente não investiu antes na oração. Entendeu? Pegou e captou? Quando a gente investe oração antes de fazer, então isso é lucro, isso você está crescendo. Além de você estar avançando na posição certa, você já está indo para outro patamar depois. Agora, quando a gente vai na nossa força, do nosso jeito, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, fez o nosso cálculo e coloca para correr, porque eu preciso resolver, porque o nosso dia é corrido, porque a gente tem que resolver da melhor maneira possível, aí a gente não investiu na oração antes, agora a gente vai ter que ficar orando para consertar. Senhor, agora arruma isso, deu problema aqui também, deu problema aqui, arruma lá. Você poderia já estar orando por outras coisas, indo para outro patamar, ainda está tampando buracos, por falta de direcionamento correto, assertivo, que só acontece através da direção de Deus, que vem através da oração. Ninguém tem a resposta correta, tão correta quanto Deus. Ninguém. Pode pegar a pessoa mais capacitada nessa terra, ele pode te dar a melhor solução e estratégia, nada se compara com a solução de Deus. Amém ou não amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso último elo, onde estarei ministrando sobre um pouquinho do que a ciência está falando sobre o poder da oração, o que isso impacta na nossa qualidade de vida. Enquanto isso, nós vamos olhar para esta passagem bíblica que também fala um pouco sobre isso, nesses dois homens, que no capítulo de número 16, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai voltar um pouquinho no caso os versículos, né? A partir do verso 1, você vai ver que Paulo e Silas, eles estão em uma caminhada missionária, que eles estão buscando alguns direcionamentos. Especialmente no verso de número 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo impediu Paulo e Silas de pregarem a palavra na Ásia. Você entende isso? Verso 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Então,
Paulo e Silas queriam pregar na Ásia e queriam pregar na Betínia. E há uma palavra de Deus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho é bíblico ou não é, irmãos? É de Deus ou não é? É assertivo ou não é? Mesmo para isso nós precisamos da direção de Deus. O Espírito de Deus impediu a Paulo de pregar o evangelho na Ásia e em Bitínia naquele momento. Então nós precisamos da direção de Deus, até mesmo para os assuntos mais elementares, que parece que é lógico, os assuntos mais lógicos, nós precisamos da direção de Deus. A gente não pode usar a palavra de Deus. Sabe quando a gente usa a palavra de Deus em nosso benefício? A gente quer alguma coisa e a gente diz: isso está alinhado porque Deus também quer isso e eu vou fazer. Paulo poderia dizer: olha, o evangelho é para pregar em toda a criatura, eu estou sentindo o desejo de ir para a Ásia, esse desejo certamente veio de Deus e eu vou para a Ásia. Ah, não, Deus não quer que eu vá para a Ásia, então eu vou para Bitínia. Para Bitínia eu sei que Deus quer. E o Espírito Santo o impediu por 2 vezes. Veja o quanto isso, queridos, nos provoca a uma vida de mais busca, intimidade, relacionamento e entender o coração de Deus. E tem muita gente pegando a Bíblia e dizendo: está escrito na Bíblia, e vai fazendo como se pudesse fazer, sem saber se é a vontade de Deus para a sua vida. E isso só se constrói com vida de oração. E aí o verso de número 9, queridos, diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só que coisa tremenda. Eles querem ir para 2 regiões, o Espírito Santo diz não, ele vai dormir, e então tem uma visão de Deus: passa para a Macedônia e nos ajuda. Pronto, receber a direção de Deus. Se você volta continuando ainda ao texto, olha o verso de número 13. Eles continuaram, eles foram para Troade, navegaram, tal, etc. E no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Aleluia! É assim que esses homens viviam, queridos. Então ele está indo na direção que Deus já direcionou. Até dormindo eles estão recebendo a direção de Deus, indo eles estão recebendo a direção de Deus, e agora indo para o local que eles já receberam a coordenada de Deus, eles estão procurando um local de oração. E aí Deus está agindo no meio disso. Então a primeira lição que a gente precisa extrair quanto à oração, queridos, é que a oração, ela não é apenas o remédio para quando as coisas dão errado, mas ela é também o preventivo para que as coisas não deem errado. Para que a gente seja mais assertivo, a gente precisa orar mais. Na maioria das vezes a gente usa mais a oração como um remédio. Deu ruim, agora eu tenho que orar. A coisa já chegou num nível que não tem outro caminho. Os médicos dizem que não tem jeito, nada tem jeito, então eu preciso orar. A porta fechou, agora eu preciso orar. Quando na realidade lá atrás a gente já poderia estar se prevenindo através das direções mais assertivas de Deus para a nossa vida. A gente vê isso nos relacionamentos, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso nos negócios, a gente vê isso em todas as áreas, o tempo todo. E estamos falando especialmente de nós que somos cristãos, de nós que servimos ao Senhor, dos filhos de Deus. Que dos lá de fora viverem assim, irmãos, é natural deles, mas não faz parte do nosso jeito de ser. Porque nós, como filhos de Deus, sabemos que precisamos nutrir um relacionamento com o Pai, e precisamos entender o coração do Pai, e que o Pai quer falar conosco, porque a oração é uma via de mão dupla, é falar e ouvir, não é só falar, é falar e ouvir. Falar e buscar entender a vontade de Deus. E Paulo deixa claro isso, que isso fazia parte do ministério. Antes de dar ruim, ele já está construindo uma vida de oração e caminhando numa rota de oração. E aí,
Então essa é a primeira lição, queridos. A gente precisa orar mais para construir todos os nossos caminhos através da oração. Os mais, pode ser a sua célula, pode ser na sua igreja, na sua casa, as coisas mais elementares. Deus é o principal patrocinador da sua vida. Mas não esqueça, Ele também é o construtor, Ele também é o arquiteto, Ele também é o conselheiro, Ele também é o ajudador, Ele também é aquele que vai te ajudar nos mínimos detalhes, do jeito dEle. Vai estar tudo no seu devido lugar, desde que a gente busque isso antes e nele. Amém, queridos? Agora, quando a gente ora, quando a gente busca, é certeza que aparentemente, eu vou colocar esse aparentemente aqui em colchetes, né? É certeza que tudo vai dar certo na perspectiva humana? Não, o texto grita isso, porque eles vão para lá, e a partir do verso número 16, começa a narrativa dessa história, dizendo que eles entram na cidade, e uma mulher, a qual dava muito lucro para as pessoas que ganhavam através dela, vem profetizando atrás deles e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. E o texto diz que essa mulher está fazendo isso por muitos dias. Então ela está fazendo uma coisa que está incomodando inclusive Paulo e Silas, mas eles não estão fazendo nada. Até que no verso de número 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Queridos, se a gente entende que a oração, ela nos aproxima de Deus, nos dá intimidade, que Deus nos dirige, ela melhora as nossas percepções espirituais, por que Paulo não repreende esse espírito na primeira vez que esse espírito se manifesta? E o texto está dizendo que por muitos dias ela continuou profetizando, e Paulo e Silas até então não fez nada, até que chegou o momento de agir. Até aqui, Paulo e Silas, eles estão pregando o Evangelho, até aqui o Evangelho está sendo anunciado, e parece que está tudo certo. Só que quando ele expulsa esse espírito maligno, então agora a vida deles mudou naquela cidade. Então agora eles foram presos, eles foram chicoteados, e eles foram colocados numa prisão. Mas espera aí, nós acabamos de ler que no começo eles queriam ir para Éfeso e para Bitínia, e o Espírito disse não. E agora o Espírito, através de um sonho, mostra que era para ele passar a Macedônia e ajudá-los. Então espera aí, Deus está nesse negócio, foi Deus que levou eles para esse lugar. E aí eles estão lá pregando o Evangelho, na direção de Deus, aonde Deus disse que era para eles estarem, e agora ele faz o que tem que ser feito, e o que acontece? Eles estão presos, chicoteados, a conta não está fechando. Significa dizer que mesmo na direção de Deus, às vezes as coisas não dão certo. Na perspectiva humana, sim, na perspectiva de Deus, jamais. Porque nós, na nossa perspectiva humana, a gente olha só essa parte do quadro, a gente só olha quando vem o problema, e a gente resume a vida ao problema. A gente não enxerga o quadro completo, a gente não vê o que Deus vai fazer a seguir, e a gente não entende que é Deus. A gente entende que é Deus quando a gente recebe uma coisa boa, quando a gente recebe uma chave, quando um casamento acontece, quando um filho chega, quando um neto, quando alguma coisa boa acontece, a gente é Deus. E outras situações para nós, no mínimo a gente fica sem saber, a gente não sabe o que dizer. A gente olha para uma situação dessa, preso por pregar o Evangelho, a conta não fecha. Mas Deus estava nesse negócio, queridos. O quadro não estava no final. É por isso que essa oração de direcionamento é tão importante.
Porque se lá no meio do caminho as coisas derem errado, vocês têm alguma dúvida que no coração de Paulo e Silas, eles tinham certeza de onde eles deveriam estar? Por mais que eles estavam agora chicoteados, quem sabe sangrando, e meia-noite, eles estão ali agora, levaram uma surra por pregar o Evangelho, em praça pública, envergonhados, passaram pelo que passaram. Você acha que em algum momento eles pensaram, não era para a gente estar aqui? Rapaz, nós estamos no lugar errado, fizemos o que não devia ser feito, Deus não está nesse negócio, Deus esqueceu de nós, nós vamos morrer aqui. Vocês acham que isso passou pela cabeça deles? Eu não acredito, irmãos. E é aí que é a diferença de quando a gente ora antes, porque a gente sabe que está no lugar que Deus colocou a gente, e a gente está passando por aquilo que Deus está dizendo, pode passar, mas que Ele está presente, e que ali não é o fim, mas é um propósito de Deus se cumprindo, e algo está acontecendo, aleluia. E é esse o problema de muitas vezes a gente estar até no lugar que Deus está dizendo amém, mas que a gente não construiu com tanta oração ali no começo, que a gente está ali no meio pensando, mas será, meu Deus do céu, será que esse casamento, será que esse filho, será que essa empresa, será que esse negócio, será? Porque os problemas vêm, irmãos, e vêm para todo mundo. E a diferença, que é um dos tópicos que a gente falou, o segundo deles, que a ciência hoje tem mostrado, que pessoas que oram, elas têm mais resistência à dor. Essa parte, ela aumenta a reconstrução cerebral, a plasticidade do neurônio, é onde, queridos, a dor, ela é resolvida, é onde essa sensação que a gente tem, vem a partir de algumas áreas do nosso cérebro que são ativadas com menos fluxo sanguíneo, e isso acontece para quem ora. Então é por isso que Paulo e Silas agora estão passando por tudo isso, mas eles construíram em oração. E aí nós encontramos eles fazendo o quê? Reclamando, chorando, murmurando. Chega, Senhor, não quero mais saber desse negócio. Pedindo a conta. O que eles estão fazendo, irmãos? Que hora eles estão adorando, irmãos? Meia-noite. Meia-noite, irmãos. Na última que eu falei para vocês, que nós vamos falar aqui lá na frente, ou é o penúltimo? Deixa eu ver aqui se é o último, é o penúltimo. Não, é o antepenúltimo. O 5. A oração descansa mais que o sono. Essa é uma prova disso. Na semana que eu estive ministrando sobre Jesus no Getsemane, ele está passando um grande momento de agonia, ele está no seu momento de maior dor, ele está suando gotas de sangue, ele está num nível de estresse, num peso incomum, ser humano nenhum aguenta aquilo, e ele está passando por tudo isso, e ele está orando. Os discípulos estão caminhando com ele. Os discípulos são discípulos, irmãos. Será que é mais pesado para quem prega ou para quem é discípulo, no caso de Jesus? Quem estava com o maior peso do ministério? E a rotina deles era a mesma. Jesus ainda consegue orar por 3 horas. Os discípulos não conseguem orar 1 hora, eles dormem. Não conseguem orar 1 hora e dormem. Aonde Jesus se renovava então? Na oração. O peso era o mesmo, só que Jesus estava renovado. O peso também para Paulo e Silas, depois de todas essas viagens, e agora levar uma surra em praça pública, e cair para dentro de uma prisão, na minha cabeça agora eu estou exausto, eu vou dormir. E dorme até esquecendo a dor, de tanto que é o cansaço. Mas esses homens estão carregados pelo poder da oração, ao ponto de fazerem o que? Eles estão orando e louvando. Isso só é possível quando a gente constrói através da oração. E o inverso também acontece. Quando a gente ora menos sobre uma situação e age mais,
a inquietação da nossa alma, irmãos, é uma coisa fora de sério. Eu digo muitas vezes para as pessoas, nosso casamento, o casamento meu da minha esposa foi um casamento que, quem sabe uma hora a gente conta aqui também, testemunho que volta e meia a gente conta fora daqui. Nós somos um milagre de Deus. Nós só estamos aí há 30 anos agora em dezembro, 30 anos em dezembro, estamos comemorando. 30 anos, mas é milagre, irmãos, milagre, 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 milagre. Principalmente os 15, 16, 17 primeiros anos, acho que mais ou menos, né? Uns 15, mais ou menos entre 15 a 17 anos, até ali, irmãos, quem segurou foi Deus. Mas a gente tinha uma palavra, lá no começo recebemos 2 profecias, naquela época a gente orava um pouquinho mais até. E recebemos 2 profecias, que Deus estava nesse negócio, e Deus até profetizou o meu primeiro filho. Quando ela ficou grávida, eu falei, não precisa nem fazer ultrassom, que eu já sei que é menino, porque Deus falou que seria. No entanto, queridos, a gente carregando esta palavra, sabendo que era Deus, já não era fácil. Imagine para quem muitas vezes passa na frente de Deus, para realizar um sonho, para realizar um desejo, seja de comprar alguma coisa, seja de adquirir, seja de qualquer coisa nessa terra, porque os problemas virão, e o que vai te sustentar nessa hora é a consciência de que você construiu algo em oração e aos pés do Senhor. E se é desse jeito que você construiu aquilo que você está enfrentando, algum problema aqui nesta tarde, eu te digo, continua firme, porque a luta não acabou ainda, o processo não acabou ainda. Deus está nesse negócio e a última palavra é dele. Aleluia. A última palavra é dele. E quando que a última palavra chega? Até 4 dias depois de morto ainda pode chegar a última palavra dele. Se a gente for mais além ainda, tem uma passagem que pode estar tudo cheio de osso, só osso, não tem mais carne, não tem nervo, não tem nada, e ele está dizendo, pode ter vida ainda? Pode ter vida ainda isso? E é você que responde para Deus, porque o teu Deus pode. Se nós construirmos nesse ambiente de oração, irmãos, é o que vai dar resiliência, resistência nos momentos difíceis, porque é nas horas difíceis, ou são nos momentos difíceis, que a gente vê o quanto a gente investiu em oração. Como é que Jó passa o que passou, irmãos? Pensa num homem de oração. Ele oferecia sacrifício até pelos filhos deles. Vai que eles pecaram, ele ia lá e oferecia sacrifício, pela possibilidade dos filhos terem pecado na festa, estava ele lá em oração pelos filhos. Para passar o que ele passou, só uma vida estruturada em oração. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos orar preventivamente. Em segundo lugar, a gente precisa ter a certeza que estamos vivendo a resposta de Deus de oração. Os momentos difíceis virão, mas a certeza de que Deus está nesse negócio vai fazer você chegar do outro lado. Vai ficar difícil? Você diz, mas eu sei que Deus está nesse negócio. Eu sei que eu estou aonde Deus me colocou. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu sei que Deus está junto. E calma, fica tranquilo que o quadro ainda não terminou. Você não está enxergando tudo. Aí o texto continua e chega no verso que nós lemos, verso de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Se parasse por aqui já está bom. Só que o texto diz, os outros presos ouviam. Aleluia, aleluia. Que cela mais premiada, que cela mais honrada. Eu não sei quantos presos já existiram na terra, e nem quantos existem hoje, mas essa com certeza foi a cela mais premiada que poderia existir. Estava lá Paulo e Silas, 2 homens agora, que apesar do que eles sofreram injustamente, eles estão agora já sendo canal de bênção para outras pessoas. Quem sabe
no coração de Deus, porque aqui a gente fala quem sabe. No céu, quando a gente estiver na frente dele, a gente tira essas dúvidas. Quem sabe? O papai do céu disse assim: olha, tem gente que raramente ou nunca ouviria o evangelho. Eu preciso levar vocês lá. Vai doer um pouquinho, mas vocês vão curar tanta gente. Então, toma uma vitamina de oração aí. Toma uma vitamina daquela forte, que eu vou te levar para um local e vou abençoar um local que ninguém entra, mas vocês vão entrar lá. A nossa vida de oração não acaba em nós. O Pai é nosso. A consciência do Pai é nosso é saber que a gente faz para nós, mas para os outros também, que são nossos filhos, nossa família. Não é só eu. Não. O Pai é nosso. Tem gente em celas, tem gente em hospitais. E talvez Ele queira nos levar diferente, mas às vezes parece que a gente... Quantos testemunhos eu já ouvi? Fui parar no hospital, não tinha entendido nada. Quando eu cheguei lá, orei pelo monte de gente, depois fui curado. Aí eu entendi, Deus queria que eu tivesse orado por pessoas lá dentro. Quantos testemunhos eu já ouvi assim? E às vezes a gente tem que passar por aquilo para entender que é lá que o Senhor quer chegar. E Paulo e Silas agora chegam até lá, e o terremoto acontece naquele lugar, no poder da oração e do louvor, no momento decisivo. Decisivo por quê, queridos? Porque é nessa hora que a gente tem que tomar alguma atitude. Qual será a nossa atitude no momento da dor, no momento do problema, no momento da luta? Eles poderiam muito bem estar reclamando, eles tinham até direito a isso. Eles poderiam questionar Deus e dizer: Senhor, o Senhor que nos trouxe para cá. Mas esses homens sabem que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eles sabem que Deus não perde o controle, que Deus não erra. Eles sabem que Deus é inerrante. Isso faz com que eles, chegando lá, um louvor brote dos lábios deles. Irmão, como é que Deus não vai fazer tremer o lugar? Quanta gente na história fez isso? Eu não lembro de nenhum outro relato, e a Bíblia está mostrando um poderoso relato, diferente, único, que hoje nós estamos aqui em 2025, falando de dois homens, que depois de um momento de muita dor, eles estão cantando e adorando por volta da meia-noite, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Eu não sei se o público ainda é o mesmo, quantos estavam aqui, quando eu contei já alguns anos atrás, quando nós tínhamos acabado de casar, eu e minha esposa, casamos, uma semana depois talvez, alguns dias depois, estamos voltando da igreja. Nós éramos aqueles crentes de domingo a domingo na igreja, e tudo que é culto que tinha na igreja a gente estava lá, culto de oração, não sei o que lá, estava na igreja, segunda a segunda a gente estava na igreja, e às vezes até mais vezes durante o dia, e eram recém-casados, ganhamos tudo, nem roupa para casar eu tinha, Deus me deu tudo, e nós estamos chegando em casa, e a casa está com a porta, que a gente consegue ver que está arrombada. Aí eu falei para ela: fica atrás de mim e vamos devagar. Eu lembro aquela bagunça toda. Então a gente já entendeu que alguém tinha entrado, que alguma coisa tinha acontecido. Olhamos a parte de trás e depois entramos. Aí eu lembro que eu falei para ela: não fala nada, espera um pouquinho, vamos olhar todas as coisas e depois a gente vai fazer uma coisa. A gente olhou, viu algumas coisas lá, viu que não tinha ninguém. Fala: agora a gente não vai murmurar e nem reclamar. Vamos aproveitar esse momento para louvar a Deus. Vamos orar aqui. E nós dobramos o joelho na sala e louvamos o nome do Senhor. Oportunidades, queridos, singulares. Poucos são aqueles que oram no momento da dor ou louvam no momento da dor, mas todos aqueles que sabem que estão construindo a sua vida no altar de oração, sabem que estão aonde Deus os trouxe e os colocou, e que aquele ali não é um fim, mas é aonde Deus está presente, e eu só saberei do final, é no final e não no meio.
Então eu preciso aproveitar essas oportunidades e provocar o céu para um terremoto, aonde Deus volta e meia vê essa igreja aqui cheia de gente orando, e isso parece que é quase normal, e tantos outros momentos. Mas naquele momento que muita gente murmuraria, reclamaria, você levantar um louvor a Deus, se prepare para um terremoto de Deus na sua vida. Se prepare para uma intervenção do céu, porque isso é singular, isso é único. Como você reage à situação, e essa reação precisa ser construída em oração, para que nesse momento você possa orar e louvar, orar e louvar, orar e louvar, orar e louvar. Continue acreditando, aleluia. Até parece que Satanás está tentando roubar a sua oração, tentando roubar a sua glorificação, pois ele tentou isso. Essa estratégia não é nova. Ele falou que ele faria, e o que ele faria com Jó, e qual seria a posição de Jó, mas ele errou, que Jó é Jó. Mas quantos outros ele acertou? Ele já vinha acertando isso há muito tempo. Satanás não é bobo, irmãos, ele não vai ficar tentando acertar coisas que ele sabe que não vai causar nada em nós. Ele sabe o que realmente afeta a gente. Mas ele errou com Jó, porque Jó é Jó, e ele tem errado com a sua vida, porque você é você. Ele tem errado com a nossa vida, mas ele tem investido, mas Deus tem sido glorificado, aleluia. Então esses dois homens, queridos, estão à meia-noite chorando, o terremoto acontece, e então o carcereiro fica desesperado, pensou, todo mundo fugiu, saiu todo mundo correndo, e naquela época, a pessoa que seria morta, se alguém fugisse, era a pessoa que estava de plantão. E quando ele se prepara para se matar, aqueles que estão ali injustamente, que sabem que deveriam estar ali, que construíram isso em oração, que têm reserva de oração, resistência, resiliência, que estão ali, mas estão ao mesmo tempo junto com o Pai, dizem, não faça mal, porque todos estamos aqui. Só foge quem não sabe aonde é para estar, e pensa que fugir é a solução, e pensa que fugir vai resolver alguma coisa. Não vai. Paulo e Silas entendem que eles precisam estar ali, e que o que eles precisam fazer agora é completar a obra. Não faça mal nenhum a você, porque nós estamos aqui. E então o carcereiro vem até eles, e então Paulo e Silas falam com eles. No final ele pergunta, que eu devo fazer para que eu e minha casa sejamos salvos? Eles creem no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Isso me faz pensar uma coisa, irmãos. Será que tudo isso aconteceu por causa desse carcereiro? Será? No céu a gente pergunta isso para o Pai, né? No céu a gente tira essa dúvida. Mas o que eu sei é o seguinte, Deus não desperdiça oportunidades. Há sempre uma oportunidade de abençoar alguém aonde você estiver. Eu não sei o que você está vivendo, mas alguém vai ser impactado com você, mesmo você sofrendo. Porque esses homens estavam chicoteados, provavelmente sangrando, exaustos, cansados, mas ainda abençoando, ainda gerando vida, ainda salvando pessoas, ainda com uma palavra de esperança. É ou não é o nosso jeito de ser? Quem aqui já não orou? Não precisa nem me responder. Você numa situação ruim, orando por alguém com uma situação igual à sua, e abençoando o outro ainda. Eu já fiz isso, irmãos. Já passei por situações que eu falava, Jesus, me ajuda. A minha situação não havia sido resolvida, vinha uma pessoa com uma situação parecida, eu orava pela pessoa, a pessoa é abençoada, e eu, cadê a minha senha? Deus nos usa para abençoar, e fim de papo. E às vezes nós estamos ali, porque é só assim para a gente ficar ali, porque senão a gente já tinha corrido essa prisão, a gente tinha saído correndo, se a porta está aberta eu já tinha ido antes. No entanto, gente que sabe que está onde está porque Deus levou, aí cumpre a missão completa, e todos ali receberam a graça da salvação, todos foram alcançados. E no outro dia receberam o comunicado, dizendo, ó, manda esse homem em paz. O carcereiro veio todo feliz, disse, Paulo,
podem ir em paz. Olha o que é gente que está aonde Deus colocou e sabe disso. Sabe que está onde Deus colocou. Tem certeza que sabe onde Deus colocou. Se fosse alguém que tem dúvida, obrigado. Vamos sair correndo antes que eles voltem atrás. Vai que eles mudam de ideia, vamos sair correndo. Paulo e Silas, que história é essa? Vocês estão querendo mandar a gente embora? Vocês baterem em mim, rapaz, eu tenho cidadania romana. Eles vão ter que voltar aqui, esses principais, e pedir, e se desculpar pelo que eles fizeram. Estão querendo agora encobrir o que fizeram? Pois então o carcereiro voltou com a mensagem, eles tremeram na base pelo que eles haviam feito, e vieram e pediram desculpa para Pedro, para Paulo e Silas. Isso não é muita convicção de chamado, irmãos? Isso não é certeza de estar aonde precisa estar? Essa certeza só se constrói com oração. Vamos se colocar de pé, queridos. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, e então partiram. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e murmuraram, e reclamaram, e lamentaram, e vamos fazer uma causa jurídica, vamos fazer um motim, vamos fazer aqui encorajaram os irmãos, deram coragem aos irmãos. Gente presa, gente que foi chicoteada, gente injustiçada, encorajando os outros que estavam do lado de fora. Quem sabe não levaram nem uma chicotada ainda, mas aqueles que passaram pelo que passaram estavam encorajando gente que teria mais condições de estar encorajando ele, na nossa lógica, né? Quem deveria estar encorajando é quem está lá fora. Não, é quem está saindo da prisão agora. Por quê? Porque estão vivendo coisas extraordinárias. Eles perceberam o extraordinário de Deus em todo o processo. Eles estão ali porque construíram tudo isso com uma vida de oração que os levaram até viver milagres extraordinários. É nesse ambiente que Deus constrói a nossa vida. É assim que a gente vive, e vive o tempo todo. Não é um acidente de percurso, não é um problema aleatório. Tem o dedo de Deus construindo algum milagre, alguma coisa em mim e em você diante dessa situação. Você pode não enxergar agora, mas continue na posição, continue orando, continue buscando, intensifique mais a vida de oração, porque você vai passar por esse processo e vai entender, e um dia você vai olhar para trás e falar: quanta gente foi tocada, quanta gente foi abençoada. Talvez você não enxergue isso aqui na terra, mas com certeza no céu você verá, porque foi assim que Jesus caminhou. Isaías 53 diz que ele veria, ou seja, ele estaria vendo os frutos do seu penoso trabalho, e nós somos esse fruto do penoso trabalho dele, que ele já estava olhando pela fé lá atrás, e que hoje você também é abençoador de outras pessoas. Sua história também toca outras pessoas. Eu quero orar com você aqui nessa tarde. Eu não sei quais são os seus planos, os seus projetos, mas o nosso propósito aqui, mais do que pedir por alguma coisa, é pedir por posicionamento. Posicionamento é: Senhor, eu quero construir na oração, eu quero ter a direção, eu não saio deste lugar, o meu lugar é orar, o meu lugar é buscar a Tua vontade, o meu lugar é saber o desejo do Teu coração, e eu só quero me mover com a certeza de que eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. É sobre isso que a gente quer orar, por mais direção de Deus, por mais sensibilidade espiritual, por mais esperar a resposta de Deus. Calma, não é Éfeso ainda, calma, não é Bitínia ainda, tem uma Macedônia te esperando. Não vai ser fácil, mas no final nós vamos estar ouvindo o seu testemunho e muita gente vai ser abençoada. Vamos construir mais em oração? Você quer isso mesmo? Você entende que esse pedido é muito mais um posicionamento do que vem a receber? Você quer se posicionar? Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, vamos orar juntos.
As obreiras, pega o óleo para nós, por gentileza. Vamos para uma oração de encorajamento, de posicionamento, uma unção de posicionamento e encorajamento aqui nessa tarde. Eu tenho o desejo de orar por alguém aqui nessa tarde, que está passando uma situação difícil e não está entendendo nada. Você está passando por uma situação difícil e não está entendendo nada. Se nós temos alguém assim aqui nessa tarde, eu quero que você venha aqui na frente, que fique aqui na frente, aqui, ó. Você está passando por uma situação que você não está entendendo nada, fica aqui na frente, aqui, ó. Eu quero orar por você. E todos que estão aqui, se você está passando por uma situação que você não está entendendo nada, fica mais aqui na frente. Pode ficar mais aqui na frente. Isso, mais aqui na frente. Aí. Fica aqui na frente. Aos demais, a sua oração agora é encorajamento, posicionamento. Posicionamento e encorajamento. Qual é a posição? Vida de oração. Altar de oração. Construir aos pés do Pai. Construir junto ao Pai. Amém? Esse é o posicionamento. E o encorajamento é o enfrentamento sobre aquilo que você pode já estar vivendo ou você viverá. Se prepare. Na oração é o lugar de preparo. Porque quando vier isso, à meia-noite você vai estar cantando e louvando e adorando, bendizendo. Terremoto vai estar acontecendo. Coisas do céu estarão sendo geradas. Porque você se posicionou antes de acontecer, na oração. Feche seus olhos e vai orando, vai falando com o Pai. Enquanto isso, as obreiras vão orando, ungindo, com posicionamento, ungindo. Pode ungindo, pode ungindo. Encorajamento e posicionamento. Encorajamento e posicionamento. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a chuva acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Oh, está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a chuva acaba.
E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Sabemos, Pai, que inclusive muito do que estamos vivendo é resultado de oração, ainda que a gente não entenda, Senhor. Mas sabemos também que precisamos crescer e melhorar em aprender a orar, aprender a amar a oração, levantar altar de oração, ser pessoa constante na oração, orar, Pai, na consciência de entender o que significa a oração. Não orar apenas como um rito, Pai, ainda que muitas vezes comece com uma ação disciplinar, de disciplina, de constância, de perseverança. Nós queremos romper para além de uma disciplina. Nós queremos, Senhor, ir para o grau de relacionamento e intimidade, de prazer, de amor e do motivo do que nós precisamos, porque tudo provém de Ti, Pai. E sabemos, Pai, que esta é a principal característica que vai nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, vem nesta tarde, Pai, com esta unção de posicionamento de vida de oração, com esta, Senhor, unção de encorajamento. Aonde havia medo, aonde havia temor, aonde havia, Senhor, qualquer sombra de pensamento de desistência, agora, Pai, nós repreendemos isso e nós abençoamos com uma coragem, com uma força sobrenatural que vem do céu, Pai, para um novo tempo, em nome de Jesus, Pai. As respostas que o Senhor está dando aqui nessa tarde, na vida financeira, na vida sentimental, emocional, na saúde, na família, nos negócios, em alguma causa jurídica, todas essas respostas que o Senhor está derramando aqui hoje, que o Senhor está promovendo e abençoando o teu povo, nós te agradecemos, obrigado, Pai. Mas nos ajuda a gerenciar isso, a administrar isso para a tua glória. Que a gente, Pai, entenda que o propósito é maior do que apenas receber, mas nós também temos um chamado para tirar do cárcere outras pessoas aprisionadas, para a gente levar esta vida que há em Ti para famílias que estão querendo saber o que devem fazer para alcançar a salvação. Que esta seja, Senhor, uma certeza e um posicionamento nosso para abençoar pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa dor, Pai, tenha propósito, que aquilo que vivemos tenha propósito, e que isso alcance o seu propósito. Alcance o teu propósito. Alcança o teu propósito, Pai. Alcança o teu propósito em nome de Jesus. Faça deste momento o seu meia-noite
e vai louvando e orando, louvando e orando. E sinta agora esse terremoto do céu. Sinta agora as correntes se abrindo. Sinta agora uma palavra de Deus agora abençoando alguma área da sua vida. Vai orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando. Não importa quanto você já sofreu, quantas chicotadas a vida já te deu, quanto você já foi, não importa, não importa. O que importa agora é a grandeza do seu Deus. Vai orando e vai louvando, vai orando e vai louvando. E ouça com seus ouvidos espirituais. Correntes estão quebrando. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam louve, adore, não há o que fazer. É muito forte minha dor. Levanta as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias onde há adoração. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Não há cadeias onde há adoração. Não há cadeias que te segurem. Não há cadeias que te segurem. Você consegue imaginar esses encarcerados que ouvem eles cantando? Eles cantavam ao ponto deles ouvirem. Quem sabe, quando eles entraram, viram uma cena de dor, né? Uma cena de ridícula, uma cena de vergonha, ele sendo preso, cheio de sangue, espancado, sabe, olhando aquilo como tipo assim, coitadinhos. Mas quando eles começam a ouvir aquele louvor, eles veem que ali não tem nenhum coitadinho não. Eles começam a ver que na realidade o que estava ali era muito mais poderoso. O que havia sobre a vida deles não podia ser tocado. Aquele chicote não tocou. Tudo isso pode ser que acontece para tirar o teu louvor e a tua adoração. E todas as vezes que você continuar no posicionamento, pode ter certeza, um terremoto espiritual está acontecendo. Quando Satanás diz, eu consegui, e hoje nessa tarde ele está vendo que ele não conseguiu, tem coisas no céu acontecendo. E aqueles que quem sabe viram eles passando, todo chicoteado, agora estão levantando a mão dizendo, eis aí homens de Deus. Eita glória! Olhou pensando que não tinha nada, mas agora está vendo que eles têm, e é eles que têm autoridade e têm poder. Pai, te rendemos graças por tudo que fizeste aqui nessa tarde, glorificamos o teu nome e recebemos tudo isso para a glória do teu nome. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, diz: cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, diga, traga alguém com você a semana que vem. Não deixe de orar 3 vezes ao dia, ore de madrugada, aumente o seu tempo de oração, ore, 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 ore.